Graça e a paz do Senhor a todos, amém? Glória a Deus. Amém, irmãos? Vamos abrir a palavra do Senhor. 1 Reis, capítulo 17. Antes de ler, vamos orar. Nós abrimos a Tua palavra, Senhor, para compartilhá-la. Que o Senhor agora assuma a ministração desta palavra, que o Senhor venha falar ao nosso coração de uma forma profunda, que o Senhor venha tirar vendas que cegam o nosso entendimento, que o Senhor venha abrir os nossos ouvidos espirituais em nome de Jesus, para que esta palavra encontre espaço em cada coração nesta noite, que essa palavra seja resposta, que essa palavra venha para fortalecer, que essa palavra venha para despertar, em nome do Senhor Jesus, que essa palavra seja alimento para todo aquele que a ouvir. Que assim seja em nome de Jesus. Amém. Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui, vá para o leste, esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordem aos corvos para alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão, carne de manhã e de tarde. Traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia água do riacho. Amém? Irmãos, Elias foi um dos maiores profetas de toda a história do povo de Deus. Um homem com muita sabedoria, um homem que sabia ouvir Deus, um homem que confiava em Deus. Por quê? Porque era um homem que andava com Deus. Antes da gente entrar no texto, é importante nós lembrarmos que não é a igreja que salva, não é a igreja, o culto, que vai te fazer um cristão vitorioso sobre as suas causas. O que faz a pessoa capaz de lidar com toda e qualquer circunstância da vida, essa pessoa chama-se Jesus Cristo. Na pessoa do Espírito Santo hoje, e esse Espírito de Deus habita todo aquele que crê, amém? Mas não tem como vencer, não tem como saber, como caminhar, como lidar com as circunstâncias do hoje e do amanhã, se eu não tiver o conhecimento de Deus a respeito desta caminhada. E esse conhecimento está na palavra de Deus. Não existe um cristão que seja, hoje, capaz de vencer as adversidades se ele não tiver conhecimento da palavra. Do contrário, Deus não estaria falando conosco quando a gente abre a palavra, como é importante o conhecimento dela. O rei Davi, que conhecia tanto armas, tantas armas, conhecia espada, conhecia escudo, conhecia armadura, conhecia os carros de guerra, ele falou o seguinte, várias palavras, uma delas é: Deus, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E no livro, diz também na Bíblia, diz que o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Então nós temos que andar afinados com o Senhor.
E para a gente andar afinado com Deus, não é da maneira que nós pensamos, não pode ser um produto do nosso pensamento, tem que ser a revelação da palavra de Deus no seu pensamento. Estão entendendo, irmãos? É muito diferente. Do contrário, nós começamos a crer em Deus de uma determinada forma, o outro crer em Deus de uma outra forma, um Deus é severo, o outro Deus aceita tudo, um Deus é mercenário, ele só abençoa se der dinheiro, o outro Deus não pede nada, não exige nada, pode ser de qualquer jeito, e as coisas vão ficando totalmente distorcidas, e aí muitos no final se deparam se relacionando ou achando que estão se relacionando com o Deus criador dos céus e da terra, e na verdade não estão. Então isso tem que ter muito cuidado, né? Amém, irmãos? Faz sentido o que eu estou falando? Então veja bem, é tempo de você se alimentar da palavra de Deus. É tempo de você se alimentar da palavra de Deus. É tempo de você estudar a palavra de Deus. Pastor, eu sou cheio do Espírito de Deus, e isso não há necessidade. Você está muito enganado, porque a Bíblia diz que lá no Velho Testamento, os grandes profetas instituíram um negócio chamado escola de profetas. Tinha que estudar. Não é aquele negócio de dar um streamlink e Deus sai revelando tudo e encosta a Bíblia de lado porque eu estou cheio do Espírito de Deus. Não existe isso. Isso é abertura para confusão. É abertura para as heresias que nós vemos por aí justamente por causa disso. Não são igrejas tradicionais que estão trazendo a heresia para o nosso país. São igrejas chamadas neopentecostais, que a nossa faz parte talvez de algo parecido com isso. Mas, por quê? Porque descobre a obra do Espírito Santo e aí encosta a Bíblia e fica, Deus revela. E aí ele não consegue mais discernir se aquela revelação é um desejo da sua alma ou é a voz do Espírito de Deus. E aí a queda é eminente. Entendem isso, irmãos? Nós estamos num tempo de heresias. Ou vocês não estão vendo? Como é que eu posso, segundo a palavra de Deus, como eu posso me proteger? Prove as profecias. Mas como você, que não conhece a palavra de Deus, conseguirá colocar à prova uma profecia, se você não tem o conhecimento de Deus? Não tem como. Entendem isso? Não falei para vocês do que eu recebi aqui no começo do culto? Sobre Blue Beam, uma maquinação da NASA contra os cristãos. E aí vai, né, uma coisa assim paranoica, né? Pastor, você não acredita que existem movimentos contra o cristianismo? Lógico que eu acredito. Conheço alguns, mas tem fontes seguras de informação e o que estão falando na internet não tem fonte segura. Não procede. Mas as pessoas já estão acreditando, tem igrejas ficando apavoradas com a história, quando na verdade é tempo de olhar para os campos que estão brancos. É a última colheita, irmãos, quem sabe, né? Será que é? Será que não é? Mas, voltando aqui, irmãos, aqui é um tempo que chegou, um tempo difícil, onde veio, né, pela palavra do profeta, veio um tempo de seca, um tempo de dificuldades, um tempo de escassez, um tempo de falta de muitas coisas. Como talvez possa estar acontecendo na sua vida, na minha vida, faltando algumas coisas que a gente deseja há tanto tempo e que não está acontecendo, talvez na sua família, no seu trabalho, na sua vida pessoal, sua vida espiritual. Elias era um homem que conhecia Deus. E através desse texto, um pequeno texto da palavra, nós aprendemos coisas fundamentais e
poderosas para nós aprendermos a lidar com este tempo de espera. Elias, ele ouviu Deus dar uma direção para ele. Ele questionou? Não. Ele confiou. Quando fala de escassez, Deus fala para ele ir para perto de um riacho ali. E ele diz o seguinte: olha, Elias, eu vou mandar corvos virem para te alimentar. Olha, até hoje, o que a gente entende dessas aves são aves saqueadoras. E não que vem para alimentar alguém ou alguma coisa, mas vem para saquear. E Deus escolhe justamente essa figura, né, para alimentar o profeta. Ele questionou isso? Não. Não. Algumas pessoas, às vezes, vêm à igreja, inclusive nesse vídeo, dizendo que todos os líderes, olha para mim, líder dessa igreja, o vídeo está dizendo assim, os líderes das igrejas fazem parte desse complô contra o cristianismo. Estão dizendo que eu estou contra o cristianismo, irmãos. O vídeo lá está dizendo. As coisas absurdas, né? Mas algumas pessoas, às vezes olham, por exemplo, o que pode ser o corvo. Algumas pessoas, quando a palavra de Deus diz que nós devemos ser fiéis nos dízimos e nas ofertas, quando a gente olha o semblante das pessoas, as pessoas ou murcham, ou começam a olhar para o lado dizendo que não é com ele, ou estava com um sorriso, o sorriso desaparece. Aí pensa, poxa, eu não devia estar nesse culto. Justo nesse culto vem falar disso? Não vou falar de dízimo e oferta. Mas, por quê? Porque entende que dízimos e ofertas, a igreja não está me acrescentando nada, a igreja está tirando. Para eu frequentar a igreja, eu preciso ser saqueado. Quando, na verdade, a palavra de Deus diz que dízimo é uma ordenança de Deus. E quando nós somos obedientes e fiéis ao Senhor, nós seremos abençoados. Mas a pessoa não consegue olhar aquele momento como bênção, vê como corvo. E aí não se lança em confiança no Senhor. Ele dá uma olhada na conta bancária, ele lembra que ele fez 12 parcelas na geladeira, 12 parcelas na TV de LED, 12 parcelas no liquidificador, 12 parcelas no, sei lá, mais o quê, 12 parcelas na máquina de café expresso, né? Aí quando ele vê, ele fala assim, Deus, bem que eu queria, mas eu não posso. Eu estou comprometido com as minhas finanças. A palavra aqui diz que Elias ouviu de Deus a orientação e ele foi. Ele foi. Ele conhecia a Deus. Por isso que eu estou falando da importância da palavra. Muitos de nós, todos aqui, eu creio que todos são cristãos, acreditam, confiam, entre aspas, né? Confiam no Senhor, ou confiam até certo ponto. Mas ouça bem, a palavra de Deus diz, portanto, Deus diz que o justo caminha pela fé. Então não tem como caminhar sem fé. Por quê? Porque a palavra de Deus nos leva numa direção diferente. A palavra de Deus nos leva a viver coisas que até então não vivemos. Ou aprendemos de uma forma diferente a alcançar aquilo. E Deus diz, não é mais assim, agora você vai alcançar isso de uma maneira diferente. E aí vem a dúvida, pela inexperiência que nós temos do novo caminho. Estão entendendo? Então eu preciso me lançar em fé, porque se eu não colocar a fé em ação, eu não vou andar neste caminho. E esse caminho é o caminho de Deus, que segundo Deus mesmo diz que é o caminho perfeito e é o caminho que nos leva à salvação. Então eu preciso andar nele, eu preciso ter fé,
Mas como cresce a minha fé? Pelo conhecimento de Deus. Como eu posso confiar em alguém que eu não conheça? Então eu preciso conhecê-lo? E quem pode me apresentá-lo? A palavra? Amém? A Bíblia. Este livro que nós temos muitas vezes usado como uma leitura muito rápida antes de dormir. Querido, não é assim. Isso não é a leitura que Deus nos chama a ter da sua palavra. Deus nos chama a ler e meditar nela. Você precisa ter um tempo onde você esteja bem, onde você esteja inteiro, onde você esteja disposto para você poder ler e meditar nela. Elias, ele foi um profeta tremendamente usado por Deus em tempos difíceis. Em tempos que muitas pessoas talvez estavam, creio, desistindo de falar, outros profetas desanimando, perseguição àqueles que falavam de Deus, mas ele era considerado no meio do povo como o homem de Deus. Aonde Elias entrava, as pessoas tinham temor, porque quando ele chegava num lugar, ele não chegava porque ele queria estar ali, ele chegava porque ele foi enviado por Deus para estar ali. Então, quando ele entrava numa casa, as pessoas assustavam, as pessoas ficavam assim sobressaltadas. Por quê? Porque tem algo de Deus para a nossa família. Eles serviam o profeta, honravam o profeta com o melhor naquela casa. Tinha um quarto quando o profeta tinha que dormir ali, tinha o melhor quarto, separavam o melhor quarto. Por quê? Porque ele era a boca de Deus para o povo. Entendem isso, irmãos? Agora veja bem, a palavra de Deus na carta de Pedro, né? Nós temos falado sobre isso, que o Senhor nos vê como uma geração de sacerdotes e profetas sobre a terra. Hein, irmãos? É vocês mesmo ou sou eu? Glória a Deus! Eu aceito esse desafio. Sabe por quê? Porque na verdade esse desafio está regado com a unção de Deus, né? Senão não seria possível. Não é? E aí, irmãos? Onde eu devo estar? Será que eu devo estar só em lugares tranquilos e bons? Será que quando eu começo a ter um problema no meu trabalho, é tempo de ir embora? Será que eu tenho um problema de relacionamento conjugal e eu devo declarar o amor acabou? Será que eu tenho um problema de relacionamento dentro da igreja, eu vou embora dessa igreja e vou para outra? Será que é esse tipo de conduta que nós devemos ter, como muitos estão tendo nos dias de hoje? O princípio do prazer, parece que ressuscitaram Freud, né? Todo mundo vivendo o princípio do prazer aqui, não pode ser contrariado em nada, porque já vou acabar com isso. Já viram pessoas assim? Não. Alô, igreja, já viram não? Sabe aquela, tirou a pessoa do conforto dela, a pessoa fica inteiramente insatisfeita, ela fica incomodada, ela fica quase descontrolada. Esses dias eu estava na fila do banco. Eu entro pouco em banco, cada vez eu tenho menos vontade de entrar em banco. Eu entrei no banco, uma pessoa foi tão desrespeitosa com o Senhor na fila, que eu fiquei olhando e falei, mas não acredito que a pessoa esteja falando o que falou e da maneira que falou, e o homem estava na fila dos idosos. Mas o outro que achou ruim não era idoso. Mas como não tinha nenhum idoso, ele foi aproveitar o caixa dos idosos. E o idoso, sabendo dos seus direitos, ele olhou para aquela pessoa, querido, me dá licença, cortou ele e foi no caixa. Perfeito. O outro falou um tanto e foi falando, chegou do lado do homem, a moça do caixa, moço, por favor, fique pelo menos 3 passos para trás, porque ele vai digitar a senha,
por favor. E ele dá e pé. E aí eu olhando, segurança, não fazendo nada, as outras pessoas não fazendo nada. Isso significa como as pessoas estão, todo mundo assistindo e ninguém fazendo nada. Aí eu falei, Deus, sobrou para mim. Aí eu falei, moço, lê a placa que está em cima da tua cabeça. Aí ele, não quero ler. Bom, ou você lê, ou eu vou pedir para os seguranças tirarem você do banco. Aí ele, é de idoso. Qual é a sua idade, querido? Ah, não interessa. Interessa sim. Você está desrespeitando este homem. Aí todo mundo, aí começou, né? Aí um olha e fala assim, sai dessa fila. Aí começa, né? Sai dessa fila. Ou sem educação. E não sei o quê. Aí o povo quer ver o circo pegar fogo, né? Aí fica atiçando briga. Eu falei, vai sobrar. Só faltava, primeira página do jornal, né? Pastor da Igreja Batista Ágape racha o pau dentro do banco. Aí o negócio ia ficar feio, né? Então, mas eu estou compartilhando com vocês coisas que nós temos que pensar, irmãos. Nós somos igreja do Senhor. Amém, irmãos? Eu entendo que você é igreja do Senhor, e nós estamos no tempo de fazer a diferença sobre a terra, como sempre foi. A igreja de Jerusalém anunciou a todo tempo o Cristo ressurreto no meio de um povo que não acreditava em Jesus, que ainda estariam esperando o Messias. Fizeram isso, tantas outras igrejas, e vem percorrendo as gerações. A igreja do Senhor, ela existe, está aqui para glorificar o nome do Senhor. Amém? Não para se acomodar, ficar escondido numa toca, esperando a volta do Senhor, para mostrar a cara e sair correndo e subir aos céus, porque isso não vai acontecer dessa maneira. Não é dessa maneira. Nós não podemos negar o nome do Senhor, amém, irmãos? Concorda? Isso, eu tenho que publicamente mostrar quem eu sou. O batismo é isso, é um ato público, anunciando ao mundo que eu agora vivo com Cristo, e a minha vida agora é viver para Ele. Tá certo? É na faculdade, onde for, no seu trabalho, em qualquer lugar, as pessoas têm que me contratar sabendo que estão contratando um cristão genuíno. E por isso ele vai me contratar, porque o cristão genuíno tem caráter, é íntegro, é uma pessoa que tem integridade. Tá certo? Não tem valores duplos, é um só. Não fica vacilante, dependendo da situação, age de um jeito, dependendo, age de outro. Não, saber que é de uma postura só. Pessoas assim, profeta Elias, todas as pessoas naquela época sabiam quem era o profeta Elias, sabia qual era o seu papel no meio do povo, sabiam como aquele homem falava, sabia como ele andava, como ele circulava no meio do povo. Ele não ia porque ali estava melhor e ali tinha provisão, não, ele chegava no lugar, todos sabiam, o profeta, o homem de Deus chegou, a boca de Deus está no nosso meio. Estão entendendo? Irmãos, esse tempo passou ali com o profeta Elias, depois veio o profeta Eliseu, sucessor do profeta Elias, mesmas atitudes, mas nós somos discípulos de Cristo. Alô, igreja, nós somos discípulos de Cristo. E você tem que andar dessa maneira. Só que você não tem como anunciar, você não tem como mostrar, você não tem como confrontar, se você não tiver fé, querido. Precisamos crescer em fé. Deus está nos dando uma oportunidade maravilhosa no nosso país. Como é que se chega em pessoas públicas? Como é que eu posso compartilhar o Evangelho com pessoas que têm uma outra crença? Para terminar, eu estive há talvez uns 3 ou 4 anos atrás, numa igreja, uma travessa da CUPC lá em São Paulo, uma igreja com um poderio missionário enorme. O pastor lá tem um coração em missões, e eu gosto de pessoas que têm um coração assim, né? Então fui lá conhecê-lo. Quando a gente está lá, dentro da igreja, eu olho assim, entrando na igreja, depois olho para o lado, para trás, vejo um prédio de 3 andares enorme, maior centro de Umbanda de São Paulo,
de frente para a igreja missionária lá. Aí estamos conversando, adivinha quem entra? O chefão da Umbanda lá. Entrou pela porta da igreja. Pastor, preciso conversar com o senhor. Aí eu falei assim, meu Deus, eu não sei se eu vou embora ou se eu fico, porque vai ter problema. E o pastor, com a sabedoria enorme, sabia até o nome do homem. Ô, fulano, foi lá e deu um abração apertado lá no homem lá, o pai de santo. E aí começa. Pai de santo, não, precisamos negociar. Negociar o quê, querido? Nós precisamos negociar a rua, pastor. Porque o teu culto começa mais cedo que o meu trabalho. E aí, quando o meu pessoal chega, não tem lugar para estacionar. O pessoal estaciona nos dois lados da calçada, a rua fica cheia, o meu povo tem que estacionar lá para cima. Pois é, rapaz, como é que nós vamos resolver isso? Não, pastor, vamos põe o seu culto no mesmo horário do meu trabalho. Aí o pastor falou assim, rapaz, você teve uma boa ideia, você é um homem inteligente, vou fazer isso. E ele avisou a igreja, o culto agora começa meia hora depois, só que a reunião de oração é meia hora antes. Todo mundo na reunião de oração. Ficou na mesma, né? Mas enfim. Mas eu achei interessantíssimo. Sabe por quê? Porque aquele homem, aquele pastor, expressou um carinho e uma atenção muito grande com aquele outro homem que era o líder da Umbanda lá. Muitos de nós temos receio, ficamos com medo. Será que eu preciso ter medo? Será que eu preciso temer isso? Será que vai acontecer alguma coisa? A pessoa vai fazer alguma coisa contra mim? E se fizer, eu preciso temer isso? Até onde vai Deus na tua vida, na minha vida? Aquilo que como eu devo me posicionar? Tudo isso, irmãos, envolve fé. Envolve fé. Nos tempos difíceis, são os tempos mais maravilhosos de oportunidades da manifestação da glória de Deus. Os tempos de dificuldade na sua vida são grandes oportunidades de você se aprofundar no conhecimento de Deus, você se aprofundar na vida de oração, você ter encontros maravilhosos e especiais com Deus, e você, nisso tudo, você encontrar a saída para a sua causa e ter um relacionamento mais íntimo com Deus. Então, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Se você está passando por um tempo difícil, glória a Deus! Dá para dar um glória a Deus, não? Glória a Deus! Por quê? Porque aquela aparente maldição, aquela aparente desgraça, aquela aparente sequidão vai se reverter em uma grande oportunidade na sua vida. Oportunidade de buscar a Deus. Talvez você esteja um pouco acomodado, talvez você ficou um pouco religioso, não tem muitas experiências com Deus. Na hora que bate a dificuldade, só tem um que você pode recorrer, é Deus. E ali você vai encontrar o que você precisa. É nele. Aleluia. Aleluia. Elias, ele não questionou Deus, ele ouviu e seguiu. Não adianta você só ouvir a palavra, você tem que praticá-la. Se Deus falou na palavra, faça. Alguns, Deus fala hoje. A pessoa fica 1 mês, 2 meses, 3 meses pensando se vai fazer ou não vai fazer o que Deus disse. Aí ele começa a dar umas ensaiadas. Querido, às vezes era para você fazer de imediato. O negócio já passou, aí a pessoa está pensando ainda em fazer. Está errado, o tempo está errado. Deus disse para Elias, saia daqui agora e vá para tal lugar. Foi exatamente o que ele fez. Sabe o que aconteceu? Aconteceu que tudo aquilo que Deus disse, Deus fez. Elias não passou necessidade. Elias foi suprido. Mas por quê? Porque ele foi
obedeceu, seguiu, foi no lugar onde Deus disse que ele deveria ir, e lá ele ficou, esperando Deus cumprir, e Deus cumpriu. Amém? Esse é o nosso tempo, irmãos. Glória a Deus. Você precisa, eu preciso, todos nós precisamos ter vida com Deus. Você precisa conhecer a Deus. Você precisa conhecer a palavra. Você precisa adquirir o conhecimento. Por quê? Porque o conhecimento te leva... Não, querido, é que este conhecimento, segundo o que está escrito aqui, esta palavra é poder de Deus. É poder de Deus. Então essa palavra transforma, essa palavra muda as circunstâncias. Não é eu falar, circunstâncias mudem e vai mudar. Não, pode até acontecer assim. Se Deus te orientar a isso, faça. Mas, por exemplo, um bom exemplo aqui. Por que que Elias era bem tratado quando chegava numa cidade? Porque o pessoal via uma luz em cima da cabeça dele? Era isso? Não. Porque ele ficava falando em línguas dentro das casas, para as pessoas saberem que ele tinha o Espírito Santo? Também não. Pelo menos não está relatado isso. Por quê? Porque as pessoas recebiam ele bem pelo que ele era. Pelo que as pessoas ouviam da reputação de Elias. Tá certo? Agora veja bem. Posso dar uma apertadinha nos parafusos aí, irmãos? Pode? Os irmãos não vão reclamar, não? Veja bem. Ele era um homem que todo mundo sabia o que saía da boca dele. Todos tinham segurança de que Elias, o que ele falar, é Deus falando, vamos fazer. Elias tinha uma conduta íntegra. Tanto era assim que Elias poderia entrar numa casa, olha bem isso, numa casa de uma mulher sem o seu marido e dormir lá. Já pararam para pensar nisso? Uma casa onde não tinha um homem, apenas uma mulher viúva, e poder dormir naquela casa, sem perder a sua reputação. Está entendendo isso, irmãos? Agora veja bem, vamos puxar para os dias de hoje. Todos nós somos cristãos, glória a Deus. Irmão, custa R$10, amém? Amém. Eu posso te pagar tal dia? Pode. Esse dia chega, nada. Passa mais 15 dias, nada. Ô irmão, você está com alguma dificuldade? Não, querido, eu te pago amanhã. Nada. Depois de amanhã, nada. E aí a gente tem que achar que deixa para Deus resolver, né? Você pode ser uma pessoa honesta, mas se você faz isso para outra pessoa, existe uma falha no seu caráter. Está entendendo? Cristão, primeiro, cristão que é cristão não costuma tomar emprestado nada. Começa por aí. Mas se precisa emprestar ou fazer um fiado, tenha uma só palavra. Estão entendendo, irmãos? Alô, igreja? Porque isso envolve a sua reputação. E você acha que é tão... Porque todo mundo faz isso, né? Mas o cristão não pode. Por quê? Porque você leva o nome do Senhor. Você é um profeta de Deus. Estão entendendo? Você faz parte da geração de sacerdotes sobre a terra. Você não pode ser questionado pelo seu caráter. As pessoas têm que olhar para você e saber, é um homem de Deus, pode emprestar o que for necessário. Tudo isso, queridos, porque nós precisamos de fé. Amém, irmãos? Precisamos de fé. O nosso país está precisando de um povo que crê, está precisando de um povo que tenha fé, que nossa nação pode mudar, queridos. Nós não estamos precisando de cristãos que ficam escrevendo bobagens no Facebook. Para com isso, querido. Você está sendo boca do diabo. Para com isso. Escrevendo, atacando o governo. Deus nunca te orientou a fazer um negócio desse.
fica atacando, debochando do governo, postando filmezinhos montados para criticar o governo, aumentando a revolta do povo. Você está gerando revolta. A palavra de Deus diz que aquele que é pacificador, os pacificadores serão conhecidos como filhos de Deus. Está entendendo? Você tem que seguir esta palavra, do contrário você está indo para um caminho qualquer, mas não é o caminho de Deus. E o caminho que não é de Deus não leva à salvação. Não adianta descer as águas, não adianta levantar a mão numa igreja, não adianta ser obreiro na igreja, não adianta. Isso não significa nada se você não tiver uma conduta de santidade diante do Senhor Jesus. Não tem valor algum. É carne, é carnalidade. Muitas pessoas estão na igreja para ter uma posição. Por quê? Porque no mundo não consegue ter posição. Aí vem para a igreja, recebe uma patente de líder, né? Então ele zela por aquela patente a qualquer custo. Primeiro que ameaçar vai ser cortado. Por quê? Porque no mundo ele não consegue posição nenhuma. Está cheio disso na igreja. Mas irmãos, nós precisamos rever essas coisas. Por quê? Porque nós entregamos a nossa vida ao Senhor. Eu vivo para honrar e glorificar o nome do Senhor. Eu vivo para que as pessoas conheçam a mensagem da salvação, para que elas se arrependam dos seus pecados e sejam salvas. Se nós vivemos para isso, querido, você tem que andar desta maneira. Do contrário, você está dizendo que deseja uma coisa, mas o seu coração não tem isso. Amém? Agora, é maravilhoso viver na dependência de Deus, irmãos. É maravilhoso, é real. Deus quer cuidar de você. Deus quer conduzir a sua vida. Deixa a sua vida no controle de Deus e você vai ver aonde Deus pode te levar, queridos. Ele te leva a lugares maravilhosos. Não estou falando que Deus abriu uma agência de viagens. Não é isso, irmãos. Eu estou falando de lugares maravilhosos, como você entrar, como eu entrei nesse final de semana, numa igreja pequenininha, as pessoas extremamente desmotivadas, as pessoas declarando, pastor, essa cidade não tem jeito. Aí eu fiquei assim, eu parei um minuto, fiz uma oração, o irmão já tinha orado, aí fiz mais uma oração, eu falei assim, Senhor, obrigado por poder estar aqui. Acho que tinha 8 pessoas no culto. 8. E aí eu comecei a dizer o seguinte: não existe cidade difícil. Existem pequenos e grandes desafios. O poder está na palavra de Deus. Se vocês crerem, esta igreja vai crescer. Pode ter 1, 2 ou 3, essa igreja vai crescer. Porque as pessoas estão à procura de Deus. Se vocês pregarem o evangelho, esse evangelho de poder, as pessoas vão querer estar aqui para ouvir e serem transformadas. Amém? E eu sei que no final daquele culto foi tão gostoso olhar o semblante, conforme a mensagem foi entrando, os olhos começaram a brilhar, as pessoas começaram a sorrir. Acabou o culto, pastor, fica aqui, vamos tomar um café. E fizeram um café lá e começaram a compartilhar as dificuldades, já falando das saídas. Glória a Deus, porque a palavra do Senhor, com a obra do Espírito Santo, ela remove as vendas que cegam o entendimento. Aleluia, aleluia, irmãos. Você ainda é pentecostal ou você já não é mais nada? Hein, irmão? Nós estamos aqui para dar glória a Deus ou não? Exercita aí, porque lá no céu é direto, viu? É glória, glória, vai ficar... glória, 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 glória. Né? As causas que estão sobre a tua vida, às vezes ficam pesadas. E desanima. Tira o gás. Tira a esperança. Limita a visão, mas aqueles que esperam no Senhor, bom, fala com vontade, aqueles que esperam no Senhor,
Renovam as suas forças, o que mais? Subirão com asas como? Correm, caminham, não é? Mas aqueles que esperam no Senhor são pessoas que têm fé. Como posso esperar alguma coisa importante, ficar esperando sem a certeza de receber? Eu não espero. Eu vou tomar as minhas atitudes, né, do meu jeito. Agora, aqueles que esperam no Senhor são pessoas que sabem o que Deus pode fazer, sabem o que Deus faz e crê que Deus vai fazer. Amém? Então ele espera, ele descansa, ele aguarda com paciência no Senhor. As suas forças se renovam, por quê? Porque a insegurança, a incerteza abate, tira nosso gás, tira nossa energia, a gente fica abatido, é ou não é? E quando sobe como águias, significa que você consegue enxergar além dos problemas, queridos. A sua vida não para neste problema que você está, a sua vida vai passar por ele, já vai ficar como lembrança de um momento difícil e que Deus te deu o escape. É mais uma oportunidade de você acumular testemunhos para sair contando às pessoas: você está assim, um dia eu passei por isso também, e Deus fez assim na minha vida. Querido, se agarra com Jesus, agarra com Ele, porque só existe esperança nele, e eu vou dizer mais, Ele vai se manifestar na tua vida, vai cuidar da tua vida, da tua casa, da tua família, vai mudar essa história. Não é apenas uma história na sua vida, é a oportunidade de Deus entrar na tua vida e na tua casa. Foi assim na minha, irmãos. Na minha família deve ter, sei lá, talvez as pessoas que se relacionavam comigo, talvez umas 30 pessoas. Ninguém era firme em igreja nenhuma, nada. Mas hoje, várias pessoas da minha família se entregaram a sua vida a Jesus, né? Hoje existe pastores, existe obreiros em igrejas, mas começou por quem? Por mim. Talvez seja assim na sua vida, comece por você. Deus vai fazer uma obra. Deus está fazendo uma grande obra. Apenas se lance, deixa Deus conduzir. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar? Estenda sua mão para o alto, amado. Deus, Tu és maravilhoso. Senhor, como o Senhor foi com Elias, a Tua palavra antes e depois também mostra que o Senhor é o mesmo Deus que cuidou da vida do profeta Elias, que cuidou da vida do profeta Eliseu, cuidou da vida de tantos outros, Pai. O Senhor é o mesmo que tem o desejo de cuidar da vida de qualquer um de nós aqui, de uma maneira especial e maravilhosa, como o Senhor cuidou de Elias, que no meio da escassez, de um tempo difícil, Elias não se preocupou, porque ele sabia que a sua vida estava nas tuas mãos. E o Senhor mostrou isso não só em palavras, mas o Senhor supriu a vida do profeta. Ele foi honrado pelo Senhor. Ele foi reconhecido como homem de experiências com o Senhor, um homem que andava com Deus. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor gere fé no coração da tua igreja, com esta proporção, meu Pai, de realmente, Deus, cada um aqui, Senhor, começar a buscar o Senhor, não colocando outras coisas em primeiro lugar, mas colocando o Senhor em primeiro lugar, deixando um tempo precioso para estar contigo em oração e meditação na tua palavra. Senhor, traz os resultados, em nome de Jesus. Traz os resultados. Em nome de Jesus. Aleluia. Querido, uma palavra de Deus para você. Deus dizendo assim: lembra quando você ali à noite pensou em pegar a palavra,
mas alguma coisa tirou você desse pensamento. Você pensou em ler, mas algo distraiu você e tirou você da leitura da palavra. Deus pede para dizer o seguinte para você: eu estou querendo falar com você. Eu estou querendo falar com você e você não abre a palavra. Eu estou querendo falar com você, você me pede para falar com você, mas você não abre a minha palavra. Algumas pessoas estão muito confusas aqui. Muitas pessoas estão precisando tomar direções e não sabe o que fazer, e está angustiado e não vai para a palavra. É tempo de ler e meditar na palavra de Deus, porque Deus vai falar com você. Amém? Deus está querendo falar com você. Vem aquela vontade de ler a palavra, depois desiste. O Espírito de Deus te chama para a palavra e outras coisas distraem você. A tua mente está sendo tomada por outras coisas. Quem deve estar ocupando seus pensamentos? A palavra de Deus. É o que o próprio texto diz, né? O que deve ocupar os nossos pensamentos. Filipenses capítulo 4 fala sobre isso. Tudo que é puro, tudo que é bom, isso meditai e ocupai os vossos pensamentos, né? Aleluia. Senhor, abençoa a vida dos meus irmãos. Meu Deus, que a bênção que o Senhor derrama nesta noite, neste lugar, sobre a vida de cada um, que esta bênção se estenda às suas famílias, às suas casas, meu Deus, em nome de Jesus, que os lares sejam guardados e protegidos pelo Senhor, e que essa semana seja uma semana de fé, de crescimento, que essa semana seja uma semana diante dos nossos desafios, uma semana de respostas, uma semana, Senhor, de superação de problemas, e que tudo isso seja motivo de louvor e glória do Teu santo nome. Amém, irmãos? Uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia! Glória a Deus!